Amém. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 7. Aleluia. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo de número 7. Tem novidade chegando. O Mevan Academy está em todo vapor, gravando novos cursos. O nosso CTM, o Centro Teológico do Ministério Mevan, toda terça-feira aqui, quase 500 alunos, só obreiros e pastores dessa igreja. Pastor, a gente quer participar. Logo, te acalma. Estamos preparando tudo para você poder participar presencialmente e também online. Amém? Nós estamos preparando uma geração de pessoas que estão esperando por Cristo. Você está esperando Cristo? Aleluia. Aleluia. Vamos lá, Provérbios capítulo 7. Diz assim: filho meu. Isso não é palavra para qualquer um, não. Isso não é palavra para ímpio. É palavra, não é para filhinhos, não é para jovens. É palavra para pais, homens que estão gerando, homens domésticos da fé, mulheres domésticas da fé. Ele disse: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os ao dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente. Para quê? Para te guardar da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Se tem uma coisa que tem acontecido nessa geração, é carência de juízo. Carência de juízo. Por falta do quê, pastor? Por falta de guardar a palavra de Deus. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Discorre conosco nessa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações pela tua palavra, Senhor. Pega a gente aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Irmão, se você estiver comprometido com aquilo que você quer ouvir, certamente você não vai estar comprometido com aquilo que Deus quer falar. Porque tem coisas que eu quero ouvir, mas não é o que Deus quer me falar. Mas eu quero ouvir. Por quê? Porque eu estou acostumado a ouvir aquilo. Porque quando eu ouço aquilo, eu já tenho uma pré-conclusão dentro de mim. E quando eu ouço uma coisa que vai contra a pré-conclusão que eu já tenho dentro de mim, eu até corro o risco de chamar de heresia. Eu digo: isso é uma heresia. Por quê? Porque você já está pré-estabelecido. A tua mente está pré-programada para aquilo. Por quê? Porque aquilo que você ouve, aquilo que você quer ouvir, é aquilo que a sua alma deseja ouvir. E muitas vezes, se eu estou comprometido com aquilo que eu quero ouvir, certamente eu não vou estar comprometido com aquilo que Deus quer falar. E aí eu pergunto: pastor, como discernir isso? Você vai saber, porque a maioria das coisas que você quer ouvir não tem a ver com o que Deus quer falar. De 100%, usando aqui uma tabela de índice aqui, talvez 50% você concorda com Deus. Eu concordo com Deus, mas tem coisas que eu não concordo, porque a minha mente está estabelecida para ouvir outra coisa. Eu quero ouvir aquilo que vai me fazer bem. Então a maioria das coisas que Deus manda eu fazer, eu não quero. A maioria das coisas que eu penso que eu devo fazer, Deus não quer que eu faça. O curso deste mundo não é o curso da eternidade. O rio que nós vivemos talvez como igreja aqui na terra, muitas vezes não tenha nada a ver com aquilo que Deus chama de igreja.
aquilo que Jesus chamou de igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então eu te pergunto, se as portas do inferno estão prevalecendo, talvez nós não deveríamos gastar tanto tempo expulsando o demônio, nós deveríamos gastar mais tempo atraindo a Deus, porque se atrairmos a Deus, os demônios não permanecem, o ímpio não permanece na congregação do justo. Então muitas vezes nós estamos preocupados em limpar a casa, ok? Mas nós não estamos preocupados em fundamentar a casa. Nós temos movimento apostólicos, mas não temos fundamento apostólicos. Temos movimentos proféticos. Às vezes eu sou convidado, pastor, vamos lá com a gente, vamos orar, os profetas vão estar lá, vai ter profecia. Eu não convido ninguém num culto porque vai ter profecia. Eu convido alguém porque Jesus vai estar lá. Se vai ter profecia ou não é outro assunto. Mas assim, sabe, virou uma busca por aquilo que eu quero, por aquilo que eu preciso. E por causa disso, a gente vai sutilmente enxertando o evangelho de fermento. E o evangelho é uma palavra, é um pão sem fermento, que não precisa de fermento, porque ele não para de crescer. Sem fermento ele já cresce, irmão. E fundamento, não precisa botar fermento. Você não precisa oferecer nada para ninguém, você não precisa baratear o evangelho. Você não precisa mistificar o evangelho para que ele seja aceito. É só ensinar Jesus. Jesus é suficiente. Eu conheço uma história de um cara, uma história verdadeira. Quando eu era mais novo, convertido, ele estava contando para mim que ele tinha esse costume de abrir a Bíblia. E dizia assim: Deus vai falar contigo agora. E abria e lia. E aí tinha um cara que ele estava tentando ganhar para Jesus há muito tempo. E aí o cara disse: eu vejo sempre tu abrir a Bíblia, por que tu não abre para mim? Ele abriu a Bíblia, então eu vou abrir para Deus falar contigo. O cara, ele abriu a Bíblia, caiu na genealogia de Jesus. Jesus, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e assim foi. E o cara ficou olhando, e ele todo incomodado, não era que, não queria que caísse ali. Quando ele tira os olhos da Bíblia, olha para o cara está chorando. E o cara diz: que família linda, que família grande, eu quero entrar nessa família, cara. E o cara aceitou Jesus. O evangelho é naturalmente sobrenatural. Não precisa colocar nada, não precisa oferecer língua de sogra para ninguém, presentinho no final do culto, não precisa, fica tranquilo. Prega a palavra de Deus, prega o evangelho, porque se você atrair pessoas com festas, você vai ter que ter festa toda semana. Se você atrair com presentes, você vai ter que ter presentes. Se você atrair com mentiras, você vai ter que prometer mentiras todas as semanas. E você corre o risco de falar coisas que Deus não quer fazer. Você só precisa o quê? Sai da frente, deixa Jesus passar. Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus em você é tudo. Jesus é tudo em todos. A palavra é um pão sem fermento. E sabe por que muitos hoje no evangelho estão órfãos? Porque estão sendo gerados por um evangelho de mentira. Um evangelho que não ensina a espera. O evangelho parece mais um fast food, que você se serve daquilo que você quer. Você que prepara o seu lanche. Não, irmãos, o prato agora é a moda da casa. Cadê o menu? Não tem menu. Mas eu queria escolher o que eu vou comer. Não tem escolha. Ninguém mais vai preparar o seu lanche. A comida está pronta. A comida está preparada. Muitos estão órfãos porque estão sendo gerados. Jesus é o aferidor de medida. Aferir a medida é diferente de conferir a medida. Irmãos, aferir é estabelecer a medida, e a medida já foi estabelecida, é Cristo. Agora, conferir a medida é ver se essa medida que foi estabelecida
está sendo cumprida. Cristo é a medida não é Luiz Hermínio, não é João, a medida não são os pastores em evidência, a medida não são os ministérios em evidência. Como é que aquele ministério faz lá? Vou fazer igual. Não, isso não é a medida. Talvez dá certo para um, não dá certo para você. A medida é Cristo. Cristo é o aferidor da medida. E por isso nós vamos precisar conferir a medida, para ver se a medida está sendo cumprida. Amém? Eu gosto muito de uma palavra que eu já preguei até sobre isso, sobre Jacó. Quando Jacó tentou de todas as formas, ele tentou enganar o pai, né, com a ajuda da mãe. Deu certo, mas não deu muito, porque ele enganou Jacó e foi parar na casa de Labão. Meu irmão, um dia chega o boleto: para cada Jacó Deus tem um Labão. Não adianta, você engana aqui e cai ali. E às vezes nós, como pastores, temos tanta dificuldade de lidar com os erros, porque estamos gastando tanto tempo para lidar com o engano. Porque erro e engano são coisas diferentes. A pessoa pode errar, ela não errou, ela não sabia. Mas se ela errou, aprendeu, e ela continua errando, já não é mais erro, é engano, porque ela já sabe como que é. Irmão, nós não somos ignorantes, nós somos pastores. Nós somos pastores e a igreja não é sua. Jacó tentou de tudo. Tentou enganar o pai com a ajuda da mãe, teve que fugir, não deu certo. Depois foi para onde? Na casa de Labão. Jacó, enganador. Labão era PhD, meu amigo. Labão não perdoava nem as filhas. Não, se você trabalhar comigo 7 anos, eu te dou a minha filha. Eu te dou a minha filha. Chapou, embebedou Jacó. Quando Jacó acordou, era Lia que estava lá. E a Bíblia diz que Raquel era robusta, e a Bíblia diz que Lia tem o semblante caído. É uma palavra que Deus usa para dizer que ela era feia, porque até para chamar de feio Deus é lindo, não é? Deus diz, Raquel era robusta, ele está dizendo assim, ela era linda. Mas Lia, Deus tem uma vírgula, diz assim, Lia, ela tinha o semblante caído. Está aqui, é assim. Labão tinha 2 filhas, a mais velha, os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Você está vendo que Deus está separando o rosto do resto, não é? E Jacó olhou, quando ele viu Raquel, é claro, ele se encantou. Ele olhou para Raquel e disse, minha Nossa Senhora. Ele pensou, Raquel, vou casar com ela, essa mulher bonita aí, essa bichona aí. Só que quando ele acorda, quem está com ela? Quem está do lado dele? A Lia. Agora que lindo, quando Deus percebeu que Lia era desprezada, abriu o seu ventre. E é da descendência Lia, gerou Judá, gerou Issacar, gerou os filhos ilustres, Rúben, gerou os filhos ilustres de Jacó. Porque Deus tem um negócio com quem é desprezado, irmão. Deus tem um negócio de amor, sabe? Deus tem um cuidado, por isso que Ele é o Deus do órfão e da viúva. Ele é um Deus que cuida do órfão e da viúva. Jacó tentou de tudo, foi enganado pelo sogro, trabalhou mais 7 por Raquel. 14 anos depois, Jacó faz o que? Joga a toalha, faz um voto com Deus, ou melhor, lembra do voto que ele havia feito. Se assenta na beira de um ribeiro, pega varas de 3 árvores, álamo, plátano e aveleira, rasga as varas, descasca as varas, senta na frente do ribeiro, enfinca as varas na frente do ribeiro e fica esperando ali, Deus fazer do jeito de Deus. Você quer multiplicar seu ministério? Descasca o cajado, irmão. Mostra o cajado como ele é, não inventa moda.
não inventa moda, limpa as varas, bota as varas na beira do ribeiro. As ovelhas vinham, olhavam para aquelas varas listadas, e elas coabitavam e geravam segundo o que elas estavam vendo. Sabe, as pessoas, as igrejas, as pessoas querem se multiplicar diante de ministérios transparentes. As pessoas querem se multiplicar diante de ministérios transparentes. Não se empolgue com igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda, que está ali por causa das suas bênçãos, das suas campanhas. Você conhece, eu conheço. Eu não estou aqui para falar mal dos meus irmãos, porque eu amo a igreja de Jesus. Quem sou eu? Um miserável pecador. Mas irmãos, eu conheço pessoas, e você conhece, que se tirar o microfone, tirar a câmera, tirar o templo, tirar o salário, não sobra nada. Nós estamos numa geração que precisa descascar a vara e colocar na beira do ribeiro, onde elas vêm beber água e elas reproduzem segundo o ministério que está ali. Você vai produzir frutos segundo a sua espécie, pastor. Nunca foi tão necessário pastores leais. Nunca foi tão necessário, uma geração nunca precisou de tantos pastores e pastoras leais. Homens e mulheres que não querem mais do que Cristo, que vão ter muito mais, mas não querem mais do que Cristo. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que é mais aceitável para Deus lidar com quem faz errado do que lidar com quem crê errado. Porque quem faz errado, à medida que começar a crer certo, vai fazer certo. Mas quem crê errado, irmão, acha que está fazendo certo. Não, por favor. Então, pastor, mas eu estou ouvindo, eu estou sendo discipulado, eu estou ouvindo a verdade. Não é ouvir a verdade que você precisa, é conhecer a verdade. Quantas pessoas você conhece que ouvem a verdade, mas não conhecem a verdade, não se relacionam com a verdade? E a verdade é Cristo, irmãos. Cristo é a verdade, é o caminho, é a verdade e a vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Temos estratégias, nós temos muitas estratégias aqui no Mevan, muitas estratégias, não temos, gente? Estratégias para evangelismo, estratégias para discipulado. Quantas estratégias tem que corroboram com a igreja? Quantas estratégias tem ao redor da igreja? Eu sou do tempo da Donep. Depois veio movimentos como MDA, G12, M12, Legendários. Tudo são estratégias. Mas não coloque estratégias no lugar da doutrina que é Cristo. Todas as estratégias. Nós temos estratégias de evangelismo, estratégias para ganhar pessoas aqui, estratégias de relacionamento, ferramentas. A gente abre a caixa de ferramenta e vamos trabalhar. Mas nada disso substitui. Nada disso, irmãos. Por isso não idolatrem nenhuma estratégia. Todas as estratégias que foram idolatradas, Jesus derrubou. Só Jesus é o Senhor de todos. A disciplina é teoria e prática. Errou na prática, volta para a teoria. Errou na teoria, não pratique. Nós precisamos acordar para isso. Mas eu quero crescer. Antes de você crescer no púlpito, você precisa crescer no altar. No altar com Cristo. Você e Cristo. Lá ninguém tira foto sua. Lá ninguém compra seus livros. Lá ninguém diz uau, que mensagem. Lá é só você e Ele. Não tem esconderijo. Lá é só nós dois. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos desesperadamente nessa geração, definindo a missão. Talvez nós vamos ter que soltar tudo aquilo que não é mais a missão. Talvez a gente carregou o evangelho, carregou o caminhão com muitas cargas que não fazem mais sentido. Definir a missão, irmãos. Segundo, é ser guardião dessa missão. Terceiro, é propagar essa missão. E quarto, é escolher gente que vai executar a missão com a mesma paixão do início. O corpo talvez cansado, a mente um pouco mais cansada, o corpo se desgasta, mas como o apóstolo Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar até que tu voltes. Então, irmãos, nós precisamos disso. Como liderança,
Queria deixar uma palavra viva para você. Ou você controla, ou você cresce. Se você quer trabalhar para controlar tudo, você não vai crescer, meu amigo. Se você quer trabalhar para segurar tudo, você não é uma represa, você é um rio, deixa a água correr. Nem todos que você ganhou vai ficar com você, nem tudo que passou pela sua mão é seu. Nem todas as igrejas que você plantou é sua, é do seu ministério. Teve gente que vai passar por você, mas você vai ser um parteiro, você vai ajudar a parir, e quando nascer você põe no colo da mãe certa. Em outros lugares você vai ser médico. O médico não fica alegre quando chega o paciente, ele fica quando ele ganha alta. Teve gente que vai internar com você, você vai dar a vida, vai dar o sangue, e vai ganhar alta. Vai dizer: pastor, estou indo embora. Você diz: abençoa, meu filho, vai na paz, que Jesus te guarde, aleluia. Ele não vai. E tem lugares que você vai ser pai. Você vai lá, vai ter dor de parto, vai ganhar, vai educar, vai gastar, vai passar madrugadas na fila dos médicos esperando para ser atendido, vai investir, vai pagar a escola, vai no futebol, gasta suas energias. Aí daqui a pouco ele casa e vai embora. Eu estava falando isso para alguém, ele disse: não vai ficar ninguém comigo, pastor, porque o senhor falou de parteiro que ganha e põe na mão o outro levar. O senhor falou de médico que quando dá alta vai embora do hospital. E agora o senhor está falando de pai que também vai casar e vai embora montar outra família. E aí, irmão? Quando Davi parou para fazer um censo, ele quase destruiu Israel. Quando Davi parou para contar quantos soldados tinha, quantos cavalos tinha, quantas coisas tinha. Oh, irmão, não perde tempo com isso não, meu filho. O céu não está nem aí para o seu currículo. Aleluia. Então, a sua Bíblia, a Bíblia que está na sua mão aí no seu celular, a sua Bíblia não é um manual de consulta, é um manual de vida. Você não consulta só quando está precisando de alguma coisa. Aleluia. Essa semana até postei uma frase no nosso Instagram. Irmão, cuidado com pessoas. Não empreste seu guarda-chuva com pessoas que só te procuram quando está chovendo. Gaste tempo com quem quer. Você quer mesmo? Você quer ir comigo para a eternidade? Ou você quer descer da cruz? Não, porque se você quiser descer da cruz, a gente não está pensando na mesma coisa. Aquele ladrão que queria descer da cruz, Jesus não gastou tempo com ele, porque ele queria descer da cruz. Mas o que quis entrar no reino, o Senhor disse: ainda hoje a gente vai estar junto. O Senhor gasta tempo com quem quer entrar no reino, não é com quem quer descer da cruz, irmão. Gasta energia com quem quer entrar no reino. Então quando eu leio em Provérbios 7, é palavra para filho: filho meu, você é meu. Meu Deus, pega isso. Olha, pelo menos por 6 vezes ele repete: guarda a minha palavra, conserva dentro de ti, guarda meu mandamento, a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os à ponta dos teus dedos, guarda na tábua, no fundo do teu coração, guarda, protege, cerca, guarda, protege os mandamentos como a menina dos teus olhos. Se você perder a menina dos teus olhos, você perde a visão, irmãos. Se você perder o que é prioridade, se nós perdemos a noção do que é prioridade para nós pastores, o que é prioridade para o púlpito, se nós perdemos a prioridade da mensagem que é Cristo, nós vamos ensinar sobre estilos de vida, nós vamos ensinar sobre cultura, vamos ensinar sobre um monte de coisa que não influi, não contribui, nem auxilia, que não ajuda em nada. Ajuda as pessoas a viver bem. Evangelho não é para você viver bem. Evangelho é para transformar a sua vida para sempre. Evangelho é transformação de vida. Se você perder a visão, você vai cair em imoralidade, diz a Bíblia.
Guarda para que tu não seja conduzido pela mulher alheia. Isso não é só para homem não, é para as mulheres também. Guarda para que você não seja conduzido por homens alheios. Guarda minha palavra, é a proteção que você tem. Aqui fora não tem proteção não, meu filho. Você pode botar a roupa que você quiser, você pode cobrir até o pé. A proteção vem de dentro, está guardada dentro. Ata-os na ponta do teu dedo. Guarda na ponta do dedo, porque quando você apontar o dedo para denunciar, isso vai voltar para você também. Guarda com a menina os teus olhos. Por quê? Porque senão você vai se tornar vulnerável, presa fácil ao desejo. E aqui no verso 7 de Provérbios 7 está escrito: eu vi entre eles um simples, um ingênuo. Ingênuo, irmão. O ingênuo é diferente do inocente. O ingênuo, ele não vê a maldade. O inocente não pratica a maldade. O Senhor está dizendo que você precisa ver maldade. Você precisa ver maldade nas ações. Maldade. Irmãos, nós não podemos ser pastores com ações maldosas. Dá um amém só para mim não me sentir sozinho aqui. Nós não podemos ser pastores com ações maldosas. E sabe que eu sou pastor também, gente. Eu sou pastor há 24 anos nesse mesmo templo. Há 24 anos atrás nós estamos aqui no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, pregando o mesmo evangelho. E todos nós somos tentados a manipular. E sabe o que é pior? Que a manipulação de um crente, de um pastor, é pior do que a manipulação de um ímpio. Por quê? Porque o crente, o pastor, ele espiritualiza a manipulação. Ele diz que Deus falou comigo. E às vezes é só desejo da sua alma, não tem nada a ver com Deus. É a sua alma que está doente. Quantas pessoas sonham comigo e o sonho não tem nada a ver comigo, é com elas. Deus só mostrou uma figura de autoridade. Quantas pessoas recebem palavras, mas daí tem uma figura e acham que é para a gente, às vezes é para elas. Quantas pessoas têm visões com a gente, tem profecias para a gente. Irmãos, por favor, nós precisamos peça para Deus o que Davi pediu no Salmo 139: Senhor, sonda-me e me conhece, examina, vê se há em mim algum mal. Senhor, ilumina minha mente, me dá sabedoria, Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Muitos de nós, irmãos, julgamos por aquilo que somos, atacamos por aquilo que vivemos, achamos que o outro que tem defeito quando é eu que tenho problema. Temos dificuldade. Quantos de nós estamos tentando libertar pessoas quando é nós, pastores, que precisamos ser libertos? Não, mas eu tenho o Espírito Santo. E pior ainda, porque nós temos o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo não pode funcionar, que a gente não deixa. Pede o que Davi pediu, pede o que o rei Davi pediu. Examina-me, Senhor. Se eu me esconder, tu estás lá. Se eu descer a profundeza do abismo, tu lá estás. Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Senhor, me examina. E muitos de nós, irmãos, pastores, nós não podemos esconder os nossos problemas dos problemas dos outros. Passamos parte da nossa vida resolvendo problemas de ovelhas, quando às vezes nós que estamos com problemas. Nós temos dificuldade, às vezes somos ruins e achamos que o ruim é o outro. Somos mau e achamos que o mau é o outro. Somos intransigentes e achamos que o intransigente é o outro. Somos carentes e achamos que o carente é o outro. Eu oro por pastores transformados, irmãos. Pastor, o senhor está me acusando? Não, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou dizendo que meia hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas, 3, cada um precisa, né? Passar na presença de Deus. Pastores, pastoras, cara, Deus vai ajustar a sua vida, a sua mente, vai sincronizar a sua mente e o seu coração. Cara, quando você pegar o microfone, irmão, não tem coisa mais desastrosa
do que um pastor doente com o microfone na mão. Se ele estiver cansado, ele cansa a igreja. Se ele estiver depressivo, ele deprime a igreja. Se ele estiver carente, a igreja fica doente, porque ele começa a produzir frutos segundo as suas espécies. Meu recado para nós aqui nessa manhã, pastores, é: procure alguém e descongele seu coração. Procure alguém para falar das suas dores. Procure alguém para falar das suas tentações. Diga: irmão, essa semana eu fui tão visitado por tantos pastores que me diziam: pastor Luiz, eu sou assim, eu preciso de ajuda. Pastores que vieram com as suas esposas, com seus filhos, e disseram: pastor, eu trouxe aqui minha família porque eu preciso. Minha esposa sabe o quanto eu preciso. Ah, meu irmão, talvez a palavra mais poderosa que você vai falar em 2025 é: me ajude. Me ajude, me socorra. Ah, eu oro por pastores cheios da sua glória. Eu oro por homens e mulheres saudáveis, com o microfone na mão, alegres, 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 felizes. Felicidade, irmão, alegria. Fábio, alegria é pelo menos 1/3 do seu ministério no Espírito. Porque uma vida no Espírito é alegria, paz, alegria e justiça. Justiça, paz e alegria no Espírito. Pelo menos 1/3 do seu ministério tem que ser alegria. Procure alguém perto de você, alguém que você confie e ame, alguém que ame você, não ame seu dinheiro, não ame a sua congregação, mas ame você, ame a tua casa, ame o teu casamento. Amém, irmãos? Alguém que ame você, não é o que você produz e o que você faz. Alguém que ame você. Descongele o seu coração. Ah, meu irmão, porque nos próximos dias essa nação vai estar tão triste. Nos próximos meses e anos essa nação vai estar em tanta decadência, que nós vamos ter que procurar com uma lupa os homens alegres, cheios do Espírito Santo, cheios de vida, mulheres alegres, aleluia, aleluia, aquelas que o seu valor muito excede aos dos rubis, o coração do seu marido confia nela, a ela não lhe falta riqueza. Homens cheios da graça, homens com uma frase vão colocar vidas no destino. Mas não estou falando de frase de efeito, eu estou falando de coisas, aleluia. Porque, irmãos, como ministros, nós sempre estamos diante de pessoas que estão buscando algo que agrade o coração delas. Todo mundo aqui é pastor, quase todo mundo aqui é pastor, pastora cuida de gente. Você como ministro, vai ter sempre alguém na sua frente, Alex, buscando em você alguma coisa que agrade o coração delas, e você não pode se dobrar à tentação. Pegou? Pegou? Pregue a palavra, pregue em tempo, pregue fora de tempo, ensina, exorta, mas se não tiver amor, nada disso não adianta. Juízes capítulo 1, Juízes capítulo 16, põe aqui para mim, Juízes 16, versículo de 1 a 3. Olha aqui, Juízes 16, de 1 a 3. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito a gazitas: Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda a noite esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o arraiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas das portas da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as os seus ombros, levou-os para cima até ao cume do monte que olha para Hebrom. Meu Deus, até aqui tá bom. Deixa eu te dar uma palavra. Eu não posso justificar defeito moral com resultado ministerial.
Sansão passou a noite orando, passou a noite jejuando. Ele passou a noite aonde? Na zona. Prestando serviço sem nota. Passou a noite lá. Saiu dali. Pegou as portas. Depois você pega geograficamente e vê de onde ele saiu até onde ele foi. É pelo menos 70 quilômetros que ele andou com essas duas folhas de porta nas costas. Cerca de 70 quilômetros carregando essas portas. Depois de uma noite com o Espírito Santo? Não! De uma noite de orgia. Um pastor à beira da cegueira, ele justifica seus defeitos morais com resultados ministeriais. Ele está à beira da cegueira aqui, ele vai ficar cego. Algumas semanas, alguns meses depois, um ano, talvez ele vai ficar cego. Um pastor à beira da cegueira, ele começa a justificar defeitos morais com resultados ministeriais. E as pessoas aplaudem os resultados, mas não conhecem aquela pessoa. Meu pastor amigo, Deus me deu uma palavra nos últimos dias para gastar minha vida com pastores. Eu sou um cara de casa de recuperação, eu sou um cara da rua, eu sou um cara do evangelismo. Eu sou um cara que todo lugar que eu prego, pessoas aceitam Jesus. Eu sou um cara do povo, eu gosto de gente. Tem dia que eu ainda assim estou em casa, eu olho para ela, vamos dar uma volta. Ela diz, vamos aonde? Vamos ver gente. Vamos sair, vamos só para ver gente, para esbarrar. Vamos esbarrar em alguém. Só para ver gente, só para ver se tem alguém para curar, alguém para orar, alguém para falar mal. Vamos lá. Mas nos últimos dias o Senhor tem falado comigo, gaste a sua vida com os meus filhos. Eu sei que a unção evangelística vai voltar. Eu sei que os milagres vão voltar. Sei tudo isso, irmãos. Mas nos últimos dias o Senhor está falando assim, eu quero te botar em mesas, em lugares, em púlpitos, para você gastar tempo com os meus filhos. Os meus filhos precisam ser ministrados. E certamente você vai ser ministrado também, Luiz. A aceitação de Deus e a aprovação de Deus são coisas diferentes. Meus dias têm sido gastos com pastores, casamentos de pastores, famílias de pastores, pastores se perdendo tão fácil por dinheiro, irmão, vendendo a sua unção, vendendo a sua alma para o diabo, pregando o que as pessoas querem ouvir, enchendo as suas cadeiras com promessas furadas. Pelo amor de Deus, Brasil, acorda. Nós vamos viver um grande avivamento e você, pastor, não pode ficar de fora. Pelo tanto que você já trabalhou pelo ministério, pelo tanto que você já rendeu. No final agora, no final, só falta a curva dos boxes. Você não pode cair agora. Você não pode se perder agora, em nome de Jesus. Nós estamos na reta dos boxes, irmão. Não, agora não, pelo amor de Deus. Não vale a pena. Você chegou até aqui, cara. Você sofreu, padeceu, comeu cesta básica de igreja, vendeu cachorro quente no final do culto para pagar aluguel. Você sofreu tanto, mano. Usou roupa dos outros, usou sapato que nem servia no seu pé. Agora que Deus começou a te abençoar, pelo amor de Deus, se guarde. Pelo amor de Deus, não se perca por migalhas. Foi isso que Deus falou para Davi. Ele disse, se você tivesse pedido mais, eu te dava. Eu te tirei de trás das malhadas, te coloquei aqui, te fiz rei. Você cresceu, eu te dei unção, te dei o poder, trouxe o mundo aqui para te ouvir. Eles têm medo de você, Davi. Davi, eles têm medo de você. E você vai matar o cara, Davi. Você vai matar o cara. Você dorme com a mulher dele e mata ele. Eu queria te ajudar, agora eu não posso. Guarda a minha palavra, esconde no fundo do teu coração. Meu pastor, quando aqui fora tudo tiver, os seus ouvidos estiver em confusão, sua mente em confusão, seus olhos,
Vai lá, naquele lugar que você conhece o caminho. Ei, pastor, você conhece o caminho. Pastorzão, você conhece o caminho. Pastora, você conhece o caminho. Você conhece aquela voz aí. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver não, meu filho. Quem já pisou lá uma vez, já bebeu desse vinho novo, não sabe, não quer mais nada. E você conhece o caminho, Ele está te chamando: volta para mim. Filho meu, volta para mim. Filho meu, volta para mim. Não seja simples, não seja ingênuo. Não tenha falta de juízo nessa cabeça, homem. Oh, meu Deus. Não permita que as suas falhas morais tirem você do propósito. Será que eu vou ter que fazer com você o que fiz com Sansão? Será que você vai ter que ficar cego para voltar a enxergar? Será que eu tenho que te tirar de um caminho reto para te colocar a rodar uma moinha em círculo, viver uma vida em círculo, para você acordar? Não, irmãos. Porque se você vive em pecado e continua se movendo nos dons, você não achará mais lugar de arrependimento dentro de si. Não acha? Não acha, Mica? Não acha, Mateus? Não acha, Everton? Não acha. Uma pessoa que vive procrastinando os seus arrependimentos, vive na prática. Eu não estou falando da pessoa que caiu, consertou, se ajustou. Estou falando da prática. E continua se movendo nos dons. Passa a madrugada na prostituição. Passa a madrugada fazendo coisas ilícitas. E depois, durante o dia, vem com as portas nas costas para todo mundo ver. Você não achará mais lugar de arrependimento dentro de si. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja alguns impuros ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Diga comigo: raiz e amargura. Eu estava ouvindo uma mensagem que o Fábio ministrou lá, numa das nossas igrejas no Rio Grande do Sul. E logo em seguida essa igreja viveu um grande caos, justamente nessa mensagem. E o Fábio tem muita propriedade para falar desse assunto. Raiz de amargura nasce de quem? Aqui está contando em Hebreus, falando da história do que aconteceu com Esaú. Raiz de amargura nasce de uma pessoa que sempre acha que não dão atenção para ela, que ninguém gosta de mim, está sempre comprando amor pelo serviço, fazendo algo para se sentir alguém. Esaú fazia tudo errado e achava que estava certo. E achava que as pessoas que estavam erradas, que não entendiam da forma que ele era, porque eu sou assim. Não, você não é assim. E quando você é amargo, você está profanando. Por isso que a Bíblia chama ele de profano e impuro. O que é profanar? É tirar o verdadeiro sentido daquilo. Profanar é você tirar o verdadeiro sentido da ideia original. Por que Esaú foi profano? Porque tinha uma ideia. Talvez hoje você lesse na Bíblia assim, ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Talvez hoje você não lesse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha como isso é terrível. Esaú foi profano porque Deus deu um sentido para a vida dele, mas ele não viveu aquilo que Deus queria. Tem pessoas que querem viver do seu próprio jeito, inclusive no ministério. Querem viver do seu próprio jeito e querem achar nos outros o defeito. Não, irmão, sou eu.
Eu pago a conta, o problema é meu. Pessoas que querem viver do seu próprio jeito e diz assim depois: não, mas eu sou assim, sabe o que acontece? Ninguém me entende. Não, você está fazendo errado e quer que as pessoas entendam. E ele se tornou imoral por causa do estilo de vida que ele começou a viver. Profano e imoral, porque ele não viveu de acordo. Irmão, veja bem, a família de Esaú, ela tinha um propósito. Esaú ignorou ser neto de Abraão, ser filho de Isaac, ser irmão de Jacó, está envolvido num sacerdócio familiar. Você está me entendendo? Você está me entendendo? O sacerdócio não é, pastor não é profissão, irmãos. Ser pastor não é profissão, que eu vou lá, arrumo um emprego, meus filhos ficam em casa, minha família fica em casa e eu vou lá trabalhar. Pastoreio é sacerdócio, é a família sacerdotal. Quando o Senhor chamou um homem para o sacerdócio levítico, Ele não chamou um homem, senão o sacerdócio seria sacerdócio araâmico. Mas é levítico porque Ele chamou a tribo toda, chamou todo mundo que estava ali dentro. Quando Acã fez o que não devia, a família dele toda pagou o preço. Sacerdócio é algo coletivo, e ele não valorizou isso. Ele não ignore quem você é. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus, e a minha Bíblia diz, e a sua também: ninguém tome para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus. É uma honra ser chamado por Deus, irmãos. Levante sua mão direita. Posso profetizar? Levante sua mão direita. Eu quero declarar sobre a sua vida que vai vir um sentimento sobre você de gratidão tão grande por Deus, a Deus, de ser chamado por Ele. Você nunca mais vai reclamar de estar cuidando da igreja, de estar dirigindo pessoas. Eu quero declarar sobre a sua vida, vai vir sobre você um sentimento de gratidão, de gratidão, de gratidão. Você vai acordar no meio da noite só para dizer: Deus, eu te agradeço por ter me chamado. Eu estava morto, eu estava perdido, eu não tinha inteligência nem sabedoria. Deus, eu não sabia nada, e o Senhor me levantou, me tornou uma voz. O Senhor me deu canções, o Senhor me levou às nações. Senhor, o meu coração é grato. Ah, meu Deus, que sentimento é esse que falta entre nós? A gratidão. A gratidão por ter sido chamado por Deus. É uma honra. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: é uma honra. Você foi honrado quando Deus te chamou. Você foi honrado, Beto, quando Deus te chamou. É uma honra ser pastor de uma igreja. É uma honra estar na frente de uma cidade. É uma honra, irmão. Não é um problema, é uma honra. Eu estou feliz de ser crente, e muito mais feliz de ser pastor. Ser crente já é bom, ser pastor é muito melhor. Oh, meu Deus, como é bom ser pastor, Jesus. Como é bom ser chamado pelo nome no meio da noite e diz: vem cá que eu quero falar o que você vai dizer hoje. Ah, meu Deus, como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Coração é teu, meu coração é teu pra sempre. Celebre mesmo, porque é maravilhoso. Celebre mesmo. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Oh, meu Deus!
estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Receba isso na sua vida. Na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Sim, sim, sim. Solte toda a unção, solte toda, libere tudo, libere tudo, libere tudo, libere tudo. Aleluia! Na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Sabe o que é melhor do que fazer a obra de Deus? É ver os nossos filhos querendo as mesmas coisas. É ver os nossos filhos querendo aquilo que nos salvou. É ver os nossos filhos em crise, querem fazer aquilo que eles querem, mas também querem fazer a obra de Deus. Senta aí, irmão. Senta aí. Oh. Isso, solta, solta. Eu espero você adorar sem problema. Aleluia. Aleluia. Por isso eu tenho que sofrer. Quando eu percebi que eu pisei na bola, eu preciso sofrer por isso. Quando alguma coisa de errado aconteceu comigo, eu fiz alguma coisa de errado, eu preciso sofrer para poder me arrepender. Eu preciso ter angústia por isso. Não é sofrimento pela perda do benefício, mas o sofrimento porque eu quero ver a minha vida sendo transformada. Por isso eu não me arrependo só do que eu faço, eu me arrependo do que eu sou. Eu tenho que me arrepender do que eu sou assim.
uma nova criatura. Pastor, quando eu sei que eu nasci de novo? Quando você sabe discernir o que é velho e o que é novo. Se você não sabe o que é velho, talvez a gente não tenha nascido ainda de novo. Quem nasce de novo, ele tem que ficar incomodado quando ele pisa na bola, quando ele fala o que não devia, quando ele pensa o que não devia. Por isso que muita gente tem dificuldade de ser transformado e acha que o problema sempre é o outro. Por quê? Porque não nasceu de novo ainda. Quando eu nasci de novo, eu não brigo por posições, eu não brigo por lugares. Quando eu nasci de novo, eu não brigo mais por algumas coisas. Por isso, guarda as minhas palavras no fundo do teu coração. Diga comigo, amargura. Outro texto também interessante, eu não vou ler, mas está em Atos capítulo 8, versículo 18 a 24. Quando a Bíblia fala de Simão, o mágico de Samaria, que aceitou Jesus com Filipe, veio para o ministério, mas logo em seguida Pedro e João tiveram que ir lá fundamentar aquilo que já havia sido despertado. Filipe foi e despertou, mas Pedro e João, como apóstolos, foram lá fundamentar. E Simão, quando viu que Pedro e João botavam a mão nas pessoas, elas caíam, elas eram libertas, elas falavam em línguas, elas eram cheias. Uau! Simão disse: quanto é que é isso, gente? Eu quero isso aí também. Onde é que compra? Eu quero também assim fazer isso. Ora por mim aqui. Eu pago, eu tenho dinheiro, eu pago. Não basta ter poder. O teu coração tem que estar reto diante de Deus. Simão achou que poderia comprar o poder de Deus, e muitos têm esse anseio pelo poder, mas para usá-lo injustamente. O poder pode fazer as pessoas se sentirem importantes. O poder pode fazer as pessoas se sentirem importantes, mas não é isso que nós precisamos. Pedro olhou para ele e disse: olha o que diz o verso 23 de Atos capítulo 8. O verso 23 de Atos 8, Pedro diz assim: pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Ele estava em fel de amargura, disse Pedro para ele. Pedro disse: sabe por que você quer comprar o poder? Porque você está em fel de amargura, em raiz de iniquidade. Irmãos, um porteiro de um prédio feliz cura mais gente do que um médico doente. O porteiro de um prédio feliz, que quando você chega e diz: fala, pastor, como é que está? Nós temos um porteiro lá no nosso prédio que eles abraçam, eles beijam. Ô pastor, já saiu um livro novo? Ó, não esquece de mim não, hein? Nem crentes são. Um porteiro curado, ele cura mais gente do que um médico doente. Esaú cheio de amargura. E a Bíblia diz por que ele estava amargurado. Gênesis 27, 34 diz por que ele estava amargurado. Do versículo 34 ao 41 diz: ele estava amargurado com seu pai, porque seu pai não abençoou ele. Abençoou Jacó e não liberou bênção para ele. A Bíblia diz que ele ficou amargurado com seu pai, e a partir daquele dia ele começou a esperar a morte do seu pai. E disse: quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Agora veja bem, estou falando de dois personagens que viveram fel de amargura, raiz de iniquidade. Um se perdeu em imoralidade e o outro em ganância. Ai meu Deus. O que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que pastores amargurados aqui no altar, ou em qualquer altar da terra, vão gerar imoralidade e ganância. Isso é amargura de espírito, irmãos. Um homem amargurado, ele vai gerar sementes segundo a sua espécie. Como é que eu me livro da amargura, pastor? Guarda a minha palavra, esconde ela no fundo do teu coração. Quando a amargura vier de fora, quiser introduzir, você libera aquilo que você tem dentro. Maior é o que está dentro de mim. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: nós temos um tesouro
O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Isso, obrigado Espírito Santo. Ele fala assim, que nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aí no versículo 8 ele começa a fazer um trocadilho. Ele diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na nossa carne mortal. E lá na frente ele vai dizer: ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Desgasta aqui fora, irmãos, mas não aqui dentro. Em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer, para que aqui dentro o viver de Cristo apareça. Você está me entendendo? Amém? O que é que o Paulo está dizendo? Que as coisas que acontecem aqui fora não interferem em quem eu sou aqui dentro. Não interferem. A vida que a igreja precisa. Não, ei, escuta o que eu vou te falar. Nós não fomos chamados para aprender a viver bem na terra. Nós fomos chamados para transformar o lugar que nós estamos. Fazendo o quê? Quando Jesus chegava e pisava, o que é que ele dizia? É chegado a vós o reino de Deus. O reino está onde? O que é que diz Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21? O que é que diz Lucas 17, 20 e 21? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele ali. Lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Então o reino já veio, parte já veio, está aí dentro. Mas se você botar para fora, ele vai vir. Se você não botar para fora, ele não vai vir. Pelo menos para você. Então pessoas já estão vivendo o reino na sua plenitude? Não, ainda não. Mas o reino está aí dentro. Quando você pisa no lugar, você pode transformar aquele ambiente. O reino está aí dentro. Então você não adianta enfeitar aqui fora, se o reino não se manifestar, irmãos. Não adianta. O reino precisa se manifestar. Ele ainda não foi estabelecido, mas ele vai ser pelo rei. Quando o rei chegar, ele estabelece. Nós, os seus súditos, estamos manifestando o reino. Mas estamos manifestando o reino? Ou estamos permitindo que o império desta terra roube-nos do reino que pertencemos? Então eu não tenho que procurar uma forma adequada de vida nessa terra. Eu tenho que viver nesta terra de uma forma que o reino a qual eu pertenço se manifeste. Pegou isso no seu espírito? Eu tenho que viver de uma forma que o reino a qual eu pertenço venha. Por isso que Jesus dizia: o meu reino não é daqui. E as pessoas não entendiam nada que ele estava falando. Você é crente? Não, o meu reino não é daqui. Qual igreja você é? O meu reino não é daqui. Você não vai. Cadê o teu reino? Ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, eu não estaria preso aqui. Meu reino não é daqui. Tem coisas que acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque o seu reino não é daqui. Seu reino está se manifestando. Um dia ele será estabelecido. O rei virá e vai estabelecer o seu reino. Sim, mas ainda não. Mas você já pode viver? Já. Viva de uma forma que o reino a qual você pertence se manifeste aonde você está. Se manifeste com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como eu vou viver amargurado quando eu tenho que manifestar alegria? Como eu vou ser injusto quando eu tenho que manifestar justiça? Como eu vou viver em crise quando eu tenho que manifestar paz? Eu tenho que viver em paz com todo mundo, gente. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Aleluia, aleluia. Paz. Eu não tenho que procurar defeito nas pessoas. Eu tenho que procurar a vida de Deus nelas.
Por isso que Jesus tocava um, beijava o outro, tocava leproso. As prostitutas se convertiam, vinham servindo no ministério. Mulheres ricas se convertiam, dizia: marido, dá um cheque aí que eu vou investir no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele estava manifestando justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde tem homem de Deus tem justiça. Onde tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem paz. Onde tem homens e mulheres de Deus tem alegria no Espírito Santo. Você pode ter outras alegrias, porque Deus não impede que você tenha outras alegrias. Você pode ter alegrias de ter vencido uma batalha. Você pode ter alegrias de ter conquistado a sua casa, de ter conquistado as suas coisas. Você pode ter alegria de celebrar. Essa semana eu casei uma filha, nós estávamos lá alegres, celebrando. Você pode ter outras alegrias. Deus não impede de você ter outras alegrias. Mas a alegria maior, a alegria do Espírito, quando não tem motivo nenhum, não tem nada para celebrar, só tem memórias e promessas. Só memórias e promessas. Alguém está me entendendo aqui? A vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não prega mais não. Agora vamos dar uma chapadinha. Quero aproveitar esse ambiente. Esse café de pastores, irmãos, ele só tem um objetivo: é juntar os nossos cacos e nos refazer na casa do oleiro. Desce lá e vê como o oleiro faz a sua obra sobre as rodas. Eu sei que nós estamos aqui em vários pastores e pastoras, irmãos, líderes, pessoas que cuidam de pessoas. E eu quero dar uma oportunidade para você. Você que está aqui nessa manhã, assim: pastor, eu preciso desse lugar. Eu preciso voltar a acreditar nas coisas que eu já acreditei, da palavra de Deus. Às vezes eu me sinto até um alienígena. Tanta coisa diferente dentro de mim acontecendo. O objetivo do café, irmãos, o objetivo do café é juntar os nossos cacos e nos refazer para mais um mês. Nós fizemos esse café aqui, fizemos ele em Campinas, tem no Rio Grande do Sul, em Cuiabá, em várias partes, pelo menos umas 30 edições dele pelo Brasil, com um único objetivo: nos refazer em Cristo. Eu não quero ser sentimentalista, nem emotivo e nem expor ninguém. Mas se você que está aqui precisa ser refeito, hoje é a sua noite. Não, já amanheceu. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, pelo amanhecer. Eu quero pedir para os meninos só sentar um pouquinho mais para trás aqui. Os futuros
sacerdotes do ministério. Tem cara de boleiro, tem cara de jogador de futebol, mas eu acho que é... Aleluia. Eu quero dar uma oportunidade para você. Pastor, eu preciso me refazer. Se você quiser, a gente desliga as câmeras. Se você não quiser que ninguém do seu ministério veja você aqui, a gente desliga as câmeras. Sem problema, ninguém. O objetivo não é expor você. Mas se você quer, pastor, eu preciso ser refeito. Nós vamos pôr a mão em você hoje. Você vai vir aqui na frente, pastor, pastora, porque você não pode continuar dando um murro em ponta de faca. Você foi chamado por Deus e ninguém toma para si essa honra. Você não pode. Deus não te deu uma igreja para te matar e para te roubar da tua família. Deus não te deu uma igreja para separar a sua casa, para dividir seu lar. Deus não te deu uma igreja para os teus filhos ficarem com raiva de você e desejar e odiar o ministério. Isso, meninos, obrigado. Eu quero orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar para que a gente se refaça aqui nessa manhã. Guarda a minha palavra, viu? Amargura não, sem amargura no seu espírito. Amargura vai te levar para a ganância. Amargura vai te levar para a imoralidade. Mas se você guardar minha palavra, você não vai cair na lábia de ninguém. Sim. Isso, pastores. Nosso objetivo é curar, trabalhar para que você dê aquilo que Deus te chamou para dar. O fruto que Deus é fruto de arrependimento, não é fruto de amargura. Você não vai gerar fruto de amargura, não. Quem comer de você, quem comer da tua mesa, vai comer doçura, não vai comer amargura. E eu preciso discernir o que é que eu estou produzindo, doçura ou amargura. Não podemos mais justificar defeitos morais, defeitos financeiros com realizações ministeriais. Não podemos mais. Chega, Brasil. Chega de mostrar coisas. Chega de mostrar coisas. Chega de mostrar pessoas. Chega de mostrar resultados. Nós precisamos mostrar lágrimas, arrependimento, perseverança. Nossos pastores estão aqui embaixo também. Tem vários pastores aqui. Quem aqui é pastor ou pastora? Que está sentado na cadeira. Fica de pé comigo, você que está na cadeira. Por favor, pastor ou pastora? Eu queria pedir que você que ficou de pé aí na cadeira, que não veio aqui na frente, eu espero que você esteja melhor que eles. E eu espero que então você venha e ajude a gente a orar aqui agora por eles. Nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, tira teu filho desse lugar. Tira teu filho desse lugar. Enquanto o Charles e o ministério adoram o Senhor, nós vamos orar por todos aqui. Todos aqui vão receber um toque. Todos aqui vão ser ministrados. Todos aqui vão voltar para os seus ministérios como leões, não como gatinhos assustados. Em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor arranca o opróbrio, a tua vergonha. Deus arranca o teu desânimo, essa depressão